FISPAL Food Service 2023, saindo do forno em parceria com a Rational. Gente, muito legal quem vai falar agora, porque além de ser o nosso curador, é um querido amigo e o cara do Food Service, Sérgio Molinari. Seja bem-vindo, Sérgio. Estou tão feliz de ter você aqui conosco. Ô, Janice, não precisa dizer que foi o primeiro lugar que eu entrei na feira, né? Eu entrei, já enfiei o nariz ali e falei, é por aqui que eu começo com o pé direito à feira. Né? Não, é a casa prazerzão estar aqui, prazerzão estar vendo a FISPAL espumando, como ela está espumando de gente, de vibração e etc, né? Você vê, por onde a gente passa, a gente vê isso daqui, né? Gente abordando no corredor. Eu vi pouquíssimos estandes com pouca gente, ou com uma ou outra pessoa só sendo atendido, procurando, quer dizer, sinal de vitalidade, sinal que as pessoas estão fazendo aquilo para que uma feira serve, né? O pessoal está feliz, né? Você vê esses sedentos, né? Sedentos, de novidades. De novidade, de entendimento, de coisa que ajude a achar caminhos, né? Assim por diante. E nós vamos ter assunto aqui, hein, Molinari? Você acabou de chegar de Chicago, né? A gente voltou lá da feira do NRA, da feira da Associação Nacional de Restaurantes. E é muito legal para que, sem antecipar alguma coisa que você possa perguntar sobre isso. Já pode ficar à vontade. Mas a casa é sua e eu quero que você fique à vontade para falar, porque você tem muita coisa para falar para nós. E assim, obrigado, Rede Food Service, obrigado, FISPAL, é um prazer estar aqui com vocês outra vez, mas acho que um primeiro comentário, aí é mais comentário, né, cara, de quem vive de food, como eu, como você e tal, e muitos que vão assistir a gente aqui nesse papo. A gente às vezes tem uma visão de que a gente é pequenininho, de que o mercado do Brasil, que a gente é meio... pequeno comparado aos Estados Unidos, a Ásia, a Europa. E a gente vem de uma feira de lá que, cara, a nossa feira aqui não perde de nada para lá. A feira nossa aqui é um pouco maior do que a de lá. Eu estava vendo até agora um repórter que a gente está falando que tem aproximadamente 1.600 marcas, não são 1.600 expositores, mas 1.600 marcas aqui, que é um número absurdo, né? Um número enorme de marcas. 1,5 bilhões de negócios, gerados, esperados aqui. Um público que cai entre nós, né? Eu adoro o número, né? Não acredito em 40 mil pessoas aqui. Para mim, o número que vai dar de visitação total da FISPAL, pelo que eu estou vendo aqui andando pelos corredores, é claramente maior do que isso. Então a gente começa a ver esses números todos, eu acho que é bem na linha do que você falou, o pessoal está sedento, o pessoal está buscando resposta, está buscando caminho, né? Eu acho que a gente já não precisa ficar voltando o tempo inteiro fazendo flashback, falando de pandemia, mas o que a gente vê, o momento atual, eu acho que até se a gente puder falar é legal sobre isso. Até eu te perguntar sobre o cenário, o que você pode falar para a gente, como que está o cenário, como está o food service hoje? Aí é o ponto. Aos seus olhos. Esse é o ponto. Né? A gente teve um ano horroroso de 2020, pandemia, um ano com uma recuperação expressiva em 2021. O ano passado se imaginava, né, Janice, um ano com um crescimento um pouco tímido quando começou o ano, mas ao longo do ano o que aconteceu, PIB crescendo mês a mês, tanto que terminou o ano com quase 3% de crescimento de PIB. Sim. População brasileira, pela primeira vez em todos os tempos, batendo a casa de 100 milhões de pessoas ocupadas. Recuperação do nível de renda do brasileiro desde junho do ano passado, praticamente contínuo até o final do ano. PEC, aquela PEC que injetou 40 bi no segundo semestre, pandemia perdendo o status de pandemia, né, por conta de número de vítimas e de casos e tal. Tudo isso empurrou uma recuperação no ano passado na casa de 10% praticamente, fora a inflação. Então a gente teve um ano passado, um ano que terminou acima do que a gente imaginava, mas com uma tremenda interrogação na cabeça da gente. O que seria 23? Agora não dá mais para a gente se esconder, né? O 23 já começou. Já começou, não? Já está no meio. Já está no meio, né? Como, assim. Né? E o que a gente vê esse ano? Uma história que se repete, que é o Brasil começar quase todos os anos nervosos, começa jogando muito para baixo a expectativa de crescimento da economia, mas só para te dar um número. Que pode ser um reflexo também da pandemia, porque demora um pouco, né? Pode, mas tem um jogo aí de meio que as expectativas de quem projeta números de economia, você precifica tudo que você está com dúvida. Sim. Então você já bota na expectativa
todo o risco que possa ter. Então você quase sempre começa, e está acontecendo exatamente esse ano, você começa com um nível de expectativa muito ruim, e aí o ano não vai sendo tão ruim quanto se imaginava. Sim. Então não estou nada feliz com o que está acontecendo no cenário macroeconômico, etc. Mas em 6 meses a gente já saiu de uma expectativa de PIB de crescer abaixo de 1%. Nesse exato momento já é 1,86 e vai passar de 2. Muito legal. E isso é um dos 3 elementos-chave que fazem o food service crescer. Sim. Então o PIB não é nada sensacional para esse ano, é meio que um PIB, um PIBinho. Sim, mas já é alguma coisa. Mas é positivo. É positivo. Você tem, a renda continua em recuperação, por quê? Porque você tem dissídios que estão ainda rolando nesse ano, dissídios que vieram do ano passado, porque você tem uma escassez de mão de obra qualificada, você está tendo que gastar mais para conseguir contratar alguém minimamente qualificado. Então você tem os elementos aí, PIB e renda vindo, e você tem o emprego, que é, para mim, a grande incógnita desse ano. Sim. A gente já perdeu uns 2 milhões de empregos em relação a 7, 8 meses atrás. Até acho importante daqui a pouco a gente falar sobre mão de obra. Mão de obra, para mim, esse é o assunto. Porque é o assunto, né, Molinari? Porque... Mas só para fechar, desculpa, Janice. Não, eu que peço, porque na hora que você falou, eu falei, pô... Não, mas eu acho que esse é o tema. Sim. Mas só para fechar, então, projeção, né, que é uma das coisas que a gente gosta de fazer todo ano. Sim. O que a gente tem hoje, graças a Deus a gente acerta, tem um índice de acerto grande. Sim. O que a gente tem hoje, olhando o PIB, emprego, renda e algumas outras variáveis que são críticas para o negócio, a gente está falando de um mercado que vai crescer uns 4% real, em termos reais, mais uma inflação na casa de uns 8%. Gente, olha... Dá uns 12%. Positivo demais, né? Que coisa dá uns 12%. Sim. Agora, tem uma curiosidade. Eu não conheço, pelo menos não tenho nenhum cliente meu e nenhuma empresa importante com a qual eu fale que está projetando crescer só isso nesse ano. Eu também. A gente sabe que está muito mais, né, Molinari? Então, mas o mercado vai vir mais ou menos desse tamanho. Então, a minha discussão sobre o cenário, Janes, e é isso que eu gosto de deixar como mensagem para o nosso público, Sim. não tem... Vem em crescimento, o ano não é negativo, tira da cabeça. Então, não adianta mais com o negativismo. Não né? adianta o negativismo. E não adianta achar que, todo o crescimento que eu quero vai vir do mercado. Não vai vir. Então, qual é o grande lance? O que cada um está fazendo para ser melhor do que era 1 ano atrás, 2 anos atrás. Né? O que eu estou fazendo de novo? O que eu aprendi? O que eu incorporei de diferente? Que tecnologia? Que forma de lidar com pessoas? Que serviço adicional? Que canal de venda a mais? Eu acho que esse é o lance. O que a gente vê aí que está todo mundo preocupado com saudabilidade, né? Com a forma de cuidar do profissional, né? Eu acho que isso aí veio para agregar, né? A gente está vendo muita gente batendo muito nessas pautas, né, Molinari? Eu acho que a gente tem um mundo um pouco diferente do que a gente tinha até um pouco tempo atrás. Acho que a concepção de vida, isso tem um pouco a ver, eu acho que efeito de pandemia, mas eu acho que evolução natural da sociedade e um animal, no bom sentido, não é mais uma brincadeira, mas um animal com o qual a gente tem que aprender a lidar o quanto antes, que é lidar com gerações diferentes no mesmo negócio. Sim, respeito, né? Eles estão fazendo bonito, e né? saber lidar, porque assim... Por exemplo, você pega uma empresa, né? Eu sou um cara de quase 60 anos. Sim. Né? Tenho que lidar com clientes que têm poucos acima da minha idade, Sim. Muitos 5 a 15 anos menos e vários 25 anos, 30 anos menos. Mas é assim olhando para o cliente, é assim olhando para o colega de trabalho, é assim olhando para a mão de obra. Então, eu acho que é uma primeira característica, e aí vem um pouco do que a gente está vendo discussões aqui na feira, está vendo discussões dos clientes, foi para um evento fora do Brasil, era disso que estava se falando. Primeiro, gente acima de tudo. Por quê? Porque não tem gente suficiente no mercado. Escassa. Não tem, consequentemente, não tem gente qualificada. E aí você fala o seguinte, eu tenho que olhar de uma forma mais ampla para poder falar onde é que eu encontro pessoas e como é que eu me comunico, como eu me relaciono com pessoas de gêneros diferentes,
gerações diferentes, preferências diferentes, raças diferentes, credos diferentes, e eu consigo abarcar isso tudo. E na alimentação, gosto diferente. Gosto diferente, etnia diferente. Né? Então, eu acho que, para mim, é absolutamente decisivo para ver quem vai ganhar, né, um espaço maior, por exemplo, do que esses 12% desse ano, que vai ser o crescimento do mercado. Sim. Quem vai conseguir mais do que 12? Quem vai conseguir 20, 25, 30? Em parte é quem conseguir lidar com o fator humano, seja do lado empregar as pessoas, de como você lida com as pessoas como empregador, como empresário que precisa das pessoas no negócio, seja como quem precisa receber os seus clientes, os seus fornecedores e etc. Ou seja, como é que eu lido com essa diversidade toda? E a pessoa está no centro dessa história. E você, como um consultor, qual é a dica, Molinari? Eu acho que a primeira dica é a gente criar uma consciência, não é de que aquilo tudo que a gente aprendeu ao longo de 10, 20, 30, 40 anos de experiência, que aquilo não tem valor, mas estar disposto eu acho que está disposto, Janice, a gente a derrubar um pouco de paradigma e a gente se desafiar aquilo que a gente já conhece, desafiar as convicções que a gente tem e, no mínimo, questionar outra vez. Sim. Olha, a forma com a qual eu lido com pessoas é legal para que perfil de pessoas? Não, vou fazer um adendo aqui, é meio piegas, pode ser piegas o que eu falo, mas primeiro a gente tem que cuidar da gente. Como você quer cuidar das pessoas se você não cuida de você? Concordo, total. Né? Então, assim, total. A gente vê que tem muita gente aí querendo tudo, mas não está cuidando de si. E a máquina pifa. Pifa, né? Não. E eu acho que, assim, cada um de nós, né? E aí, falando, por exemplo, da posição que nós dois temos, né? Desculpa. Pessoas que tentam compartilhar conhecimento com as pessoas, promover, estimular reflexão. A gente é muito espelho. Tem gente que se espelha muito, tipo, eu vou escutar, eu vou ler, eu vou levar em consideração o que aqueles caras estão me falando, se eu entender e tem integridade naquilo. E ele também leva aquilo para a prática dele, né? Sim. Então, eu vou falar de respeito aos outros se eu respeito aos outros. Por quê? Porque uma coisa que é crescente, a gente está vendo isso há muitos anos, e eu acho que ganhou uma força inédita, as pessoas ouvem o que você fala, acreditam na tua promessa, seguem a tua sugestão, até o momento que elas começam a ver ou que não funciona, né? Claro, ou que é tudo casca, que é tudo de mentira. Então, e as pessoas estão cobrando muito isso, na minha opinião, sabe, Janice? A gente teve com os empresários recentemente numa feira fora do Brasil. Você levou uma turma, né? A gente levou um grupo de distribuidores, que a gente sempre leva uma missão mais nos distribuidores, mas a gente levou recentemente, numa missão anterior, um grupo de empresários de restaurante. E eu lembro que num dos estabelecimentos que tinha um apelo muito, muito legal de saudabilidade, de orgânico, de naturalidade, que não era só o produto, não era só o cardápio, era o ambiente, era a hortinha, era a mão de obra, que você percebia que as pessoas eram 100% convictas daquilo, né? O garçom, o cumim, o cozinheiro, né? Sim. E eu via um brasileiro com o celular dele, tira foto, tira foto, tira foto, tira foto. Tá tudo certo. Sim. E aí ele pegou, mandou a foto, eu ouço uma mensagem dele, falou, cara, falando com o arquiteto dele, falou, eu quero essa loja. Quando eu chegar, me faz um esboço, um primeiro croquis disso e tal. Tá tudo certo. A não ser pelo fato de que a preocupação dele era só com a casca. Entendi. E eu fui dar um toque nele e falei, cara, vamos conversar um pouquinho, porque presta atenção nisso, naquilo, porque tinha um monte de coisa que tinha a ver, por exemplo, os funcionários, não tinha ninguém que não acreditava no negócio. Não tinha ninguém que não era alinhado com aquela prática, com aquela visão de mundo, com aqueles valores. Você percebia até pela expressão do cara, pela olheira, falta de olheira, o shape do cara, sim, né? Você via... isso que é o legal da Fispal, a gente chega aqui tem sempre algum querido junto. Sempre. Você quase não é querido, né? Todo mundo gosta de você. É uma troca. Mas é porque é reciprocidade, né? Você vê que você leva essa gentileza aonde você vai, né, Munda? Então, obrigado, Janice. É o mesmo que a gente está vendo aqui no vídeo, o pessoal dando tchau. É muito legal. Mas, então, fechando,
tinha um monte de coisas por trás. Então, aquele restaurante, ele, por exemplo, era um mantenedor de hortas e alguns parques públicos naquela cidade, de onde originava parte tanto de alguns ingredientes que ele usava na cozinha, como até de humus de minhoca que ele usava junto com um processo de compostagem. Que é uma tendência, né? E aí, às vezes o empresário vai lá e vai atrás só da casca, só daquilo que é bonito de aparência. Eu acho que integridade, ser consistente com o que você fala, com o que você promete, para mim é bem crítico. E fazendo um link de tudo isso, voltando para o elemento humano, cada dia mais as pessoas esperam e se identificam com estabelecimentos, com empresas, com prestadores de serviço, com empregadores com as quais elas se identificam. Sim. E mais do que nunca, a geração Z, que para mim é o super desafio que a gente tem pela frente. Quando você fala isso, eu penso, como que está o banheiro dessa casca? Total. Né? Como que está o plano de saúde do meu funcionário? Como que é a vida dele? Né? Hoje a gente vê aí tantas... eu acho que nesse ponto a Europa dá um exemplo de perenidade, né, das pessoas nos trabalhos, né? É tão bonito ver, né? Assim... Mas eu vou te dar 2 exemplos disso, né? E não vou nem falar de restaurante, porque a gente, por exemplo, agora voltou de uma viagem que a gente foi visitar distribuidores do ramo de food service, né? Os caras que abastecem os restaurantes. E a gente viu pelo menos 2 situações bem icônicas nesse sentido. Uma delas, a gente foi num centro de distribuição gigantesco, 20 mil metros e tal. E a gente estava com 3 vice-presidentes dessa distribuidora junto com a gente. Sim. Passa um operador de empilhadeira, né? O vice-presidente faz assim só para falar, olha, estou atravessando com as pessoas tal. E ele, fala, Johnny. O vice-presidente conhecia o operador de empilhadeira pelo nome. Isso é muito legal. Né? Pelo nome. Sim. O vice-presidente de uma empresa de bilhões de dólares. Sim. Né? Aí ele estava numa segunda visita e a coisa mais legal que os diretores daquela empresa queriam mostrar para a gente era um projeto que estava em fase final de implantação, ia implantar 3 dias depois, que era uma área de convivência e de lazer para motoristas de caminhão. Pô, com mesa de bilhar, com música ambiente, com refrigerante, com lanchinho, com televisão. Por quê? Porque as formas de tratar as pessoas, e eu estou falando de coisas rústicas, né? Sim. Um operador de pilhadeira, estou falando de um motorista de caminhão. Eu não estou falando de coisas mais sutis, né? O chefe de cozinha, estou falando do cara mais bruto da operação. Não dá mais para a relação entre as pessoas estar baseada numa relação eu te pago, você trabalha para mim ou vice-versa. Então a gente virou essa página. Que bom, né? Que ótimo. Né? Até deu uma cutucadinha, porque a gente sabe que a parte de higienização não teve opção, teve que mudar. Né? Como diz, não vai pelo amor, vai pela dor, né? Não vai pelo amor, vai pela dor. Mas assim, eu quero tocar num tema com você, que você é um especialista, distribuição. Distribuição. Como está a distribuição? A gente sabe que teve uma época um pouco difícil. Dura, né? Dura. Como está? Até para quem quer falar de distribuição hoje, quer trazer a parte de distribuição. O que você sugere? Como está a parte de distribuição, Molinari? Gênesis, então agora você vai ter que me dar mais 3 horas, eu não vou mais visitar a feira, a gente vai ficar só aqui, só uma pincelada. Só uma pincelada, porque você é um cara que a gente teria que ter, é muita coisa, mas eu acho que é importante falar de distribuição. Eu vou começar da seguinte forma, eu vou começar não falando de distribuição, eu vou começar dando um passo atrás, que é falando o seguinte, falar de distribuição demanda você ter tomado algumas decisões, ou ter identificado alguns caminhos para o teu negócio. Por exemplo, quem é o meu cliente? Quem que eu quero atender? Né? Por quê? Existe um mix enorme de possibilidades de como abastecer. Você já mexeu. Mas esse é o ponto. É porque começa por aí. Não, né? Eu acho que esse perfeito. Então, vou dar um exemplo. A gente publicou no meu canal no YouTube há um mês atrás um vídeo falando sobre a concentração no abastecimento do food service, que não é muito, é muito menos concentrado do que outros mercados, do que o próprio varejo alimentar, o abastecimento do food. Mas o ponto ali é o seguinte, por exemplo, se o teu cliente-alvo, né, imagina você é uma indústria de alimentos, ou de bebidas, ou de equipamentos, você fala, se o teu público-alvo é um cara muito pequeno,
Eu não vou nem entrar no campo da informalidade, porque eu não acho que isso é uma coisa tão relevante quanto se fala, não. Sim. Eu vou falar, o cara pequeno, que existe, que é 70%, 80% de todos os estabelecimentos do mercado da gente. Se você falar, esse é o cliente que eu elegi para atender, a tua decisão de distribuição provavelmente não é por exemplo, um distribuidor especializado em food service com alto nível de serviço, com um caminhão com 3 temperaturas, 2 temperaturas, com gerador de demanda e o capeta. Não é. Ele está dando dicas de economia, né, de foco, logística. acho que de foco, né? Foco, logística, de decisão estratégica. De decisão, é muito legal. Agora, você fala, eu quero atender um cara que já tem um grau de profissionalização mínimo. Um cara que já entendeu, por exemplo, que o tempo dele como proprietário, como dono, como gestor, é muito mais bem empregado se ele estiver no salão, no atendimento, na contratação da pessoa, etc., do que indo fazer compra num atacarejo. Se você entender isso, você fala, pô, eu vou procurar quem são as minhas melhores opções de distribuidor especializado na região que eu decidi. Né? Então, eu estou dando um exemplo bem simplório, até para a gente não consumir um baita tempo, sim. Mas eu acho que antes de falar de qual é o modelo de abastecedor do mercado, né? O primeiro ponto é a gente falar o seguinte, qual é a minha decisão de aonde eu quero chegar, de quem é o meu cliente, qual é o perfil de quem eu quero atender, porque para cada um deles vai ter uma solução que faz mais sentido. Sim. Agora, entre esses caras eu vou te falar, nenhum deles está crescendo menos do que o mercado, nenhum dos principais deles está crescendo menos do que o mercado. Olha. Ou seja, está tendo aquilo que historicamente eu chamo, muitos dos meus clientes sabem até da minha figurinha, que tá tendo um rouba-monte no mercado. Está tendo uma transferência de participação no mercado. E muito grande. Então, tanto nas indústrias como nos distribuidores, a gente está vendo o fortalecimento de quem há anos, porque isso não é um botão que se aperta nesse ano, e já virei o cara inovador, já virei o disruptivo, já virei o cara que sou puxador de tendência, já passei a ser o cara que mais estuda. Isso não é um botão. Isso é muito mais uma decisão estratégica que leva anos até que você vai colher para valer esse tipo de resultado. E eu percebo claramente que os melhores estão se transformando cada vez em mais melhores. Legal. E graças a Deus, está sempre surgindo um cara novo que se destaca para também oxigenar um pouco essa base. Mas tem muita gente fazendo coisa boa no mercado brasileiro. Molinari, você sabe que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando. Sem dúvida. Você é um querido. Vale o mesmo. Tem muito conteúdo, mas eu queria que você deixasse uma dica para as pessoas que estão te ouvindo, para o que você tem de novidade para o futuro próximo agora, e deixar também onde que eles te acham, né? Os seus endereços, né? Legal. E lembrando que o Sérgio Molinari é nosso curador da editoria de gestão e mercado. Então, cara. Trabalho menos do que deveria por vocês, eu sei disso. Não. O importante é a energia sempre tão positiva para nós e desde quando eu te chamei, nunca teve cobrança nenhuma, muito pelo contrário. Obrigado. A casa é sua por isso que eu falei, da minha felicidade poder trazê-lo aqui. É um prazer. Hoje. Não, mas eu já queria cutucar para a gente fazer isso com mais frequência, mesmo independente da feira. Você pega um negócio igual esse distribuição, né? A gente você pode. Não falou nada, dá para. Tá todo mundo tão carente, né, de informação, de distribuição. Mas assim, vamos lá. O que eu acho o seguinte, Janis, eu vou juntar um pouco daquilo que a gente acredita, que a gente aprende, que a gente acabou de ver numa feira lá fora e que a gente está vendo infestado aqui dentro da Fispal, uma realidade que a gente falou já, falou várias coisas sobre o tema pessoas, né? Mas quando a gente pega tudo aquilo que a gente falou de pessoas e olha com o viés de escassez de pessoas qualificadas, o que acontece? Tem um outro fenômeno que talvez seja o outro grande destaque, né? O contraponto, que é tecnologia. E aí o que acontece? Qual é a minha interpretação? E aí eu vou falar é muito mais de estratégia, eu não vou falar do robô que eu vi, o cara que vai a bartender virtual, que é legal, ou a super fritadeira que pega a batata do congelador e já põe lá quase na mesa do consumidor. Não é disso que eu vou falar. Vou falar da ideia de tudo que a tecnologia que tem aí, robotização, automatização,
inteligência artificial, data analytics, pegando esse conceito todo, integração de sistemas, que a gente está vendo muito disso acontecer. Quando eu pego isso tudo, a visão que a gente tem, que para mim é a grande beleza do que a gente vai viver nesses próximos anos da vida da gente, é que tecnologia e pessoas está virando uma estratégia quase que única, quase que consolidada. Em que sentido, Janice? Eu não tenho as pessoas na quantidade e na qualidade que eu preciso, que eu gostaria de ter. Eu tenho que aprender a lidar com essas pessoas todo santo dia. Então, uma das coisas que eu tenho que fazer é onde as pessoas são estratégicas no meu negócio. Sim. Então, tem um restaurante onde a pessoa é estratégica na cozinha. Tem outro que é no salão, é no atendimento, é no encantamento. Tem outro que é na criação. Ou na indústria, o cara que é o cara de marketing, ou o cara que é o cara que lidera pessoas. Então, onde as pessoas são críticas e onde a tecnologia substitui pessoas com vantagens. E aí eu fundo essas duas coisas. Eu falo o seguinte, eu vou entender onde as pessoas fazem diferença para o meu negócio, né? Vou desenvolver as pessoas especialmente para isso e vou encontrar quais são as tecnologias que me resolvem o resto. Para que eu consiga usar, então, as pessoas da forma mais inteligente e mais produtiva e gerando diferenciais para o meu negócio. Para mim, isso, se você olhar para o teu negócio, né, editorial, de comunicação, de produção de conhecimento, ou para o meu, que é parecido, ou para o restaurante, ou para a indústria, o raciocínio vai valer para todos nós. Sim, sim. Né? Então, por exemplo, tem uma parte do que acontece, né, por exemplo, da amizade que a gente tem, da confiança, né, da sintonia que a gente tem, que acontece entre nós. Sim. Não é esse microfone, não é o notebook que está ali, a ilha de edição. Chama-se relacionamento. E isso é o que faz diferença nesse negócio. Sim. Esse negócio não dá para substituir pela tecnologia. Não dá. Mas tem um monte de tecnologia que eu não sei se dá para ver, né, atrás da tela. Sim. Tem um monte de coisa acontecendo aqui, a própria forma de fazer isso chegar a um monte de gente bacana, e aí a tecnologia faz isso. Sim. Né? Eu acho que essa é a grande sacada. E tem muita gente fazendo isso cada vez melhor, eu acho que quem acha essa equação de como combina essa capacidade de gerir, valorizar, tratar as pessoas e usá-las naquilo que elas fazem diferença e combinar isso com tecnologia, ganha o jogo. Eu acho que é essa a minha visão. Onde me encontrar na rede Food Service, né? Obviamente eu estou lá entre os colaboradores, mas eu acho que a minha principal porta de entrada, né, Gênesis, eu acho que é muitos anos, né, que você está lá. Não, ali é uma escola, né? Do YouTube? São 5 anos, são 5 anos. A gente produz conhecimento gratuito que a gente coloca lá para tentar ajudar empresário, profissional da área, investidor, o que for, a entender melhor o mercado. Então, meu canal é Food Service com Sérgio Molinari no YouTube. E o meu curso na SPM, que é 18 anos falando sobre isso, que tem um curso na SPM chamado Gestão Estratégica de Food Service. Eu acho que essas são as duas portas de entrada que a gente mais gosta de receber as pessoas. Eu deveria começar esse podcast falando quem é Sérgio Molinari, mas não tem o que falar, né, Fica Sérgio? Tranquilo, todo mundo te conhece. Não, a gente fala através desse vídeo aqui. Muita coisa legal. Tá tudo bem. Muito obrigado. Querido. Estou muito feliz desses minutos que você tirou pra gente aqui na rede. Estamos aqui. Tá bom? E que esteja muitos outros. Gente, muito obrigado. Degustem, porque tem muita coisa legal e, daqui a pouco tem mais.